Olá, boa noite. E hoje a gente está aqui para mais uma live do Corações de Algodão Doce. Eu sou a Josiane, sou vice-presidente do projeto Corações de Algodão Doce, também sou diretora financeira, atuo como coach, fazendo desenvolvimento pessoal e profissional. E hoje a gente está aqui, eu, mais a nossa convidada, a Gisele, que é psicóloga de casais. Ela já vai entrar. E a gente vai falar sobre um assunto muito importante para esse trabalho que a gente faz, que é a cultura da violência, né? Então eu vou chamar a Gisele para ela se apresentar e falar também desse tema muito importante que ela está trazendo hoje pra gente, tá bom? Vamos lá, vamos aceitar ela aqui na live. Oi, Gi, pode entrar. Vai entrar agora. Olá, Oi, tudo bem? tudo, que saudade tua! Pois é, né? Faz tempo que a gente não se vê e não se fala, né? E a gente trabalha na mesma sala quase. Quase, né? Pois é, essa correria do dia a dia, né? Bem isso. A gente trabalha quase na mesma sala e a gente quase não se vê. Só vejo tua plaquinha lá quando eu chego, aí eu vejo lá, eu tenho vontade de tirar uma Eu foto e mandar, também. né? Ou eu vejo assim, esse aqui é pra Josi, esse aqui é pra Josi, mas a gente quase não se fala. É verdade. Então, gente, essa é a Gisele, eu vou pedir para ela se apresentar, para quem ainda não conhece ela. Quero que ela fale um pouquinho do trabalho dela, que é maravilhoso, né? Então, vai lá, Gi, se apresenta aí para a galera que vai ver a live e que já está vendo a live. Boa noite para todo mundo. Então, boa noite para todos que estão, né? Meu nome é Gisele, eu sou psicóloga. Trabalho na Prefeitura de Guabiruba, dentro da assistência social, e sou voluntária no Coração de Algodão Doce como psicóloga. E a gente tem uma temática bem bacana, que são várias lives para a gente trabalhar as questões de violência, justamente porque a gente entende que é um tema não muito abordado, não muito falado, as pessoas não entendem muito, isso é bem intrínseco culturalmente. Então a ideia das lives do Coração de Algodão Doce é trazer esclarecimento, trazer ponto de vista diferente, percepção diferente. Acho que esse é o nosso trabalho enquanto voluntários no Coração de Algodão Doce. E eu trabalho no consultório também, né? Minha temática é atendimento de casais, mas eu também faço terapia individual. E hoje a gente ficou com. Eu não sei se tu quer que eu vou conduzindo, Josi, se tu quer me Pode, perguntar. claro, pode falar. Tu fala super bem, então, né? Pode ir conduzindo. Então vamos lá. Então, eu fico bem grata, né, de ser convidada para a live do Coração de Algodão Doce. Eu acho que a gente tem que começar a mostrar a nossa carinha aqui no trabalho. A gente sabe o quanto é complicado a gente trabalhar em situações de violência, o quanto a gente tem visto todos os dias, no noticiário a gente tem visto todos os dias. Eu fiz um levantamento bem rápido, depois eu vou estar trazendo para vocês também. Mas o tema de hoje ficou a cultura da violência, né? E aí eu vou fazer uma pergunta e deixo bem aberto a ideia. Não é a violência que cria a cultura, mas é a cultura que define a violência. Então, às vezes a gente pensa que a violência é uma coisa cultural, é da cultura das pessoas, é da cultura do povo, e na verdade não é bem assim, né? Na verdade, a gente vai se acostumando com isso. A gente, né? Então, por exemplo, hoje eu estava lendo uma reportagem, não sei se tu chegou a ver, Josi, aqui em Santa Catarina, a moça levou uma facada do ex-companheiro e os pais botaram ela no carro e acabaram sofrendo acidente e ela acabou vindo a óbito. E aí eu te pergunto, o que será que aconteceu com essa pessoa? O que será que aconteceu? Não foi pego em flagrante? Não sei se a polícia encontrou, se for réu primário. Então, assim,
Entende o que eu digo que é cultural? Simplesmente a coisa abafa e tá tudo certo. Já normalizou, né? E É, aí tu precisa abre o ter noticiário uma... todos os dias. Então, vou trazer um dado da ONU, né? E existe uma plataforma, que é inclusive um site, que é o site do Instituto Patrícia Galvão. Ela já está há um bom tempo trabalhando com pesquisa só na área de violências contra a mulher. Então, ela tem uma equipe de jornalismo e ela trabalha com perguntas, né? E aí eu tirei esses dados lá do instituto dela. Então, a ONU divulga que uma a cada 3 mulheres no mundo sofre violência em algum momento da sua vida. Gente, é muita gente. É muita gente. Então, Imagina. uma a cada 3 mulheres sofre violência na vida, em algum nível. Aí a Patrícia, ela traz ele é um instituto feminalista no campo da área de direitos da mulher, e ela traz um negócio chamado Dossiê da Violência, que tem no site dela, bem bacana. E aí ela traz um cronômetro da violência contra a mulher no Brasil. Esse dossiê ela fez em 2017, ou seja, né, ele não é tão recente, mas ele ainda é usado. Um estupro a cada 11 minutos. Uma mulher assassinada a cada 2 horas. 503 mulheres vítimas de agressão a cada 1 hora. E 5 espancamentos a cada 2 minutos. É muita coisa, né? E aí eu te falo assim, onde estão esses dados? Onde estão essas mulheres? Onde estão essas pessoas? Como está sendo conduzido? De que forma isso se repete? Que rede de apoio a gente tem? Então a gente discute bastante dentro do Coração de Algodão Doce, né? As redes de apoio. E aí eu vou fazer uma pergunta, Josi, para ti e para todos que estão assistindo a gente, e gostaria que vocês se manifestassem. Qual é a diferença da nossa, né, que está aqui, mulheres ou homens, independente, e a diferença de uma pessoa que sofre uma situação de violência, que a gente ainda não precisou procurar delegacia, que a gente não precisou procurar assistência social, que a gente não precisou procurar saúde? Qual é a diferença nossa para essa população que eu falei? A diferença em que sentido, Gi? Por exemplo, por que uma mulher acaba dentro de uma mulher vítima de violência acaba dentro de um serviço de saúde? Ou por que uma mulher vítima de violência acaba precisando da assistência social? Uma mulher, uma criança, enfim, né? Por que Uhum. essas pessoas procuram esses serviços? Principalmente se tratando em situação de violência, né? Bom, primeiro porque elas precisam de ajuda, né? Eu penso Uhum. assim, se a pessoa ela chegou pedindo um suporte, um auxílio, é porque ela se viu coagida, ela se viu frágil e está pedindo ajuda. E eu penso assim, né? E eu acho que cabe a nós que estamos prestando um serviço, nós, voluntários, assistência social, órgãos governamentais, eu acho que cabe a essas pessoas que se prontificaram a fazer esse trabalho, acolher, ajudar e não julgar, né? Eu penso, mas eu posso estar totalmente equivocada, né? Não é um equívoco, mas assim, a base que faz a gente procurar ou não um serviço é a rede de apoio. Quando tu não tens rede de apoio, quando a tua rede de apoio falha, é a hora que tu busca os serviços. Uhum. Então, esse é o grande caminho. Então, por exemplo, você está numa situação de que o teu companheiro está te ameaçando. Aí você não tem a tua mãe, você não tem uma amiga, você não tem a tua tia. O que você vai fazer? Vai Você vai procurar uma procurar um serviço, entende? Então, o que difere a gente das pessoas é a rede de apoio que a gente tem, porque nós não somos diferentes delas ou deles. Mas provavelmente a gente tem uma rede que seja em situação, por exemplo, se hoje tu ficar desempregado, Josi, desempregada, tens rede de apoio? tenho. Se tu não tivesse, tu iria bater na assistência social. Uhum. Entende? E aí é isso que acontece. Essas mulheres, elas perdem o emprego, elas perdem a moradia, elas perdem às vezes até o direito de estar com os filhos.
E Uhum. aí elas vão para onde? Se a rede de apoio delas não funciona. Então, quando a gente trabalha a violência, uma das coisas que a gente trabalha muito é a rede de apoio. E Uhum. aí, tu tá na tua rede de apoio com uma tia, ou com uma mãe, ou com uma amiga que te julga, que te critica, que não te acolhe, né? É isso que acontece. E aí como tu vai sair disso, né, quando a tua rede de apoio falha? Porque a gente espera, o mínimo que a gente espera da nossa rede de apoio é ser acolhido. E geralmente, quando acontece essas situações, a gente é culpabilizado. A gente te avisou, tu sabia disso. Só que as pessoas não sabem o que se passa nessa situação. Então, não é que a gente quer dizer que toda mulher que sofreu violência ou que os pais tiveram um relacionamento com violência, que elas têm que permanecer em casamentos com violência. Não é isso. Mas como sai dessa situação quando tu não tem apoio, quando tu não tem uma rede que funciona? Quando Julgar e a tua criticar é rede, fácil, né? quando a tua rede te causa mais violência do que propriamente os serviços. Então Exatamente. a gente tem insistido muito nessa tecla, principalmente dessa cultura que a gente tem em relação a as pessoas julgarem, as pessoas. Eu sempre digo assim que a área da psico ela é muito bacana, mas ela é uma área vista de fora da vivência da pessoa. Então a gente consegue trabalhar os sentimentos, as emoções, mas a gente não tem fórmula para dizer para a pessoa, olha, você tem que morar na casa de fulano. A gente até cria junto com a pessoa estratégias para sair. Mas daí a gente se depara com um negócio que eu sempre digo que a violência ela perpassa por amor, ela perpassa por sentimento. Se a gente não fosse envolvidos, era mais fácil. Quando é um estranho, quando é uma pessoa que não tem uma ligação, é mais fácil de resolver. Mas quando o vínculo é mais presente, é mais difícil de conseguir se distanciar. Então, o psicólogo ele tem uma habilidade, né? E não só psicólogo, psiquiatra também, mas enfim, a área de terapias, que é dar suporte, principalmente para o lado emocional da vítima. Porque a gente também não consegue, às vezes a gente vem com soluções do nosso olhar para a vítima, mas eu não sei qual é a realidade dela, não sei se o meu olhar, se a minha solução é a melhor para ela. Então, às vezes a gente fica insistindo, né? Ah, a gente já te avisou, tu voltou para casa, tu deu mais uma chance. E eu sempre falo que enquanto as pessoas não se conscientizarem, entenderem como funciona isso, desde o dano cerebral, desde o dano emocional, desde os ciclos de relações, é difícil a pessoa conseguir de hoje para amanhã. Vamos supor que é um casamento de 30 anos. E aí a pessoa, de repente, ela percebeu que ela vai sair dessa relação. Como que ela sai? Quem é a rede de apoio dela para ela sair? Ela tem emprego? Aonde essas crianças vão ficar? Ela vai ter que deslocar essas crianças? Ou quando é uma criança que aí o pai comete alguma situação de violência e a mãe ainda tem que permitir o pai ter contato e vice-versa? Ou quando é um idoso, que às vezes é os próprios filhos que causam a violência no idoso, que às vezes é a negligência, que é o abandono. Como que a gente faz isso? Como tu faz, por exemplo, um pai que negligenciou o filho a vida inteira? Quando esse pai chega aos 60 anos, porque a gente ainda é respaldado, quando a gente é criança e adolescente, a gente é respaldado pelo ECA, e quando a gente é idoso, a gente é respaldado pelo Estatuto do Idoso. E lá ele diz que é responsabilidade da família os cuidados. Daí como tu vai cuidar daquela mãe que nunca cuidou de ti? Sabe? Aí é fácil a gente que tá aqui na ponta, que tá atendendo, dizer que os filhos têm que cuidar, dar responsabilidade. Mas como que faz isso? Como que constrói uma relação que nunca teve? E aí é que eu falo da rede de apoio. Porque a gente sabe que grandes dos causadores de violência vivem dentro do ambiente familiar. Nosso ambiente familiar é um ambiente que causa violência. Nós somos muitas vezes violentos. E aí, quando a gente está falando em cultura, a gente está falando em quanto que eu faço e não percebo. Né? Eu estava lendo agora um artigo que estava dizendo mais ou menos assim, que o homem se considera homem quando ele tem a primeira relação sexual dele, porque se ele demorar depois dos 18 ou dos 20 para ter uma relação sexual, ele é mulherzinha.
ele é frágil, quer dizer, se associa ao sexo, à fragilidade do homem ou não, tipo, e a gente vai passando esse tipo de cultura. Exatamente. E não A que o gente homem. ainda tem, Isso pode falar. de uma certa forma, porque isso é machismo, né? Mas isso é uma Uhum, forma de violência contra o homem. Porque se o menino tá sim, aprendendo assim, ele tá aprendendo de uma forma errônea, que ele tem que ser forte, que ele tem que ser, né? Que ele não pode ser vulnerável, que ele tem que ser esse garanhão. Isso também é uma forma de violência, porque ele tá aprendendo com alguém isso. E ele vai passar isso adiante, entende? Ele tá aprendendo. Porque, assim, a sim. violência, ela não surgiu do nada. E por incrível que pareça, dentro das famílias, a violência e o amor, eles estão juntos. Uhum. Muitas vezes. E A muitas linha é muito tênue, sabe? Eu sempre digo assim, ó, porque imagina só, a gente cresce. E aí, a primeira relação que a gente constrói, geralmente, né? Aqui a gente está falando de um padrão básico, aqui a gente não está falando das questões excepcionais. Mas geralmente o primeiro amor é a mãe. Esse é o primeiro amor, que é a parte da amamentação, né? Depois entra o pai, depois entram os irmãos e assim vai. Então imagina que a gente apanha dessa mãe que a gente ama. A gente apanha desse pai que a gente ama. Então, como fica isso na cabeça? E aqui eu não estou dizendo que os pais não têm que educar e bater, não é isso, a gente não está falando isso. A gente está falando como fica isso na cabeça da criança. Horas ela me bota para dormir, horas ela me dá comida e horas ela põe na bunda, porque a criança não consegue entender. E aí exato. existem toda uma questão entre o bater e o espancar, entre o educar e por limite e gerador, né? Então, são questões que a gente faria um outro momento para estar discutindo, mas são questões que aí tu começa a atender, por exemplo, uma mãe que é uma mãe violenta, e aí tu começa a entender um pouquinho a história dela, e ela nunca aprendeu a conversar, porque com a mãe e com o pai dela, isso nunca foi ensinado. E aí, quando tu vai dizer para ela que ela tem outras formas de educar, de ensinar, que não precisa ser somente agressão física, ela não consegue. Mas é claro que ela não consegue, porque ela não aprendeu, né? E aí a primeira coisa que se faz é retirar do ambiente, porque está em risco, né? E aí depois vai tentando as coisas, porque tem situações realmente que tem que retirar, né? É, tem coisas que realmente a gente tem que retirar, porque às vezes o dano é muito grande para a criança, enfim, né? Mas quando a gente fala da cultura, a gente fala de uma sociedade que está normalizando, que está familiarizando aquilo que era para a gente estar estranhando, sabe? A gente vê situações assim que repercute de um jeito, por exemplo, quem tiver aqui no grupo, ou uma situação, a gente pega uma situação de uma pessoa que foi ameaçada com uma faca, ou de uma situação que ela foi realmente agredida fisicamente. Quanto tempo será ela levaria judicialmente para ter esse processo resolvido, comparado, por exemplo, com aquela situação daquele DJ Ives? Uhum. Então, assim, quanto tempo levaria uma mulher pensando na gravidade, uma violência de maior poder ofensivo em relação a esse. Não que não sejam violências, não é isso. Mas eu estou dizendo os meios que se usam e como a gente tem uma justiça muito injusta. Então, nem sempre a justiça é justa. Por isso que eu te perguntei nesse caso que eu citei aqui em Santa Catarina, Uhum. Sim. ou que estava com a faca, que isso, entende? Então a gente trabalha com políticas que não são iguais para todas as pessoas. A gente É, trabalha com demandas que não justiça funcionam imparcial. igual para todos. Sim. E aí o processo é muito moroso. Então, só para te ter uma ideia de uma situação que a gente está atendendo na Secretaria de Assistência Social, as medidas socioeducativas são medidas que são dadas para os adolescentes que cometeram infração. E aí, por exemplo, a menina, vou dar um exemplo que a gente está atendendo, a menina cometeu
um roubo, né, um furto, e ela tinha na época 16 anos e ela foi julgada agora com 19 anos. Como é que a gente vai fazer um trabalho com ela agora aos 19 anos? Entende? Então, assim, é muito ruim. É muito ruim. Se a ideia da justiça em relação ao adolescente é trabalhar a educação, mas não é 3 anos depois do processo. Sim. E aí, daí tu vai chamar a pessoa para fazer uma retrativa daquilo ali que já passou tanto tempo. É, assim são os casos de violência. Se a gente fosse pegar ali a gente porque não tem esse dado jurídico, mas se a gente fosse pegar o ato da violência e o julgamento, cara, é muito tempo depois. É muito tempo depois. É muito difícil. Então eu sempre trabalho, eu sempre falo isso nos meus cursos, nos meus treinamentos, nas minhas palestras, enfim. Eu gosto muito de trabalhar com o empoderamento da mulher, da família, do idoso, porque se a gente for depender dos meios legais, eles devem acontecer, claro que devem, porque é através deles que a gente gera políticas públicas. Então a gente tem que ter a demanda para poder exigir que o governo tome as providências. Mas enquanto a gente não tem, eu sempre prefiro trabalhar com o empoderamento da pessoa, para que ela vá conseguindo construir uma rede de apoio, para que ela vá conseguindo perceber que isso é a vida que ela vive que gera todo esse sofrimento. Porque se As a gente escolhas for, que ela faz. porque se a gente for depender da justiça, é muito difícil. Sim. É muito difícil. E o trabalho que a gente faz no Coração de Algodão Doce é justamente esse, trabalhar essa questão da pessoa que nos procura, tanto mulher quanto, independentemente da idade, do gênero, né? As pessoas que nos procuram, a gente não atende só mulher, né? Por mais que as mulheres são o maior número de vítimas, mas a gente trabalha essa questão do empoderamento da mulher, da autoestima, do autoconhecimento, para que ela consiga perceber que ela tem outras opções além dessas, né? Porque uma pessoa em situação de violência, ela não, muitas vezes ela não vê luz no fim do túnel, ela acha que é aquilo e deu, porque ela aprendeu aquilo, né? Muitas mulheres aprenderam vendo seus pais, vendo a relação amorosa dos pais, aprenderam sofrendo a violência dos próprios pais, né? Como a gente falou antes e acabam construindo suas famílias, né, seus sistemas familiares com base naquilo que aprenderam. E aí fica difícil ver outras possibilidades. Então é isso que a gente faz no Corações, né? A gente atende essas pessoas para que elas encontrem possibilidades de um emprego, de um trabalho, de um novo relacionamento, talvez. Josi? Oi? Eu acho que a internet está um pouco falha, mas vou continuar falando. Então, é esse trabalho que a gente faz, né? Sabendo sim, como a gente falou, que a gente precisa dos órgãos públicos, que a gente precisa que a justiça funcione sim, né? Mas não dá para esperar só pela justiça, pelos órgãos, a gente também precisa fazer esse trabalho, e é isso que a gente faz aqui. Eu acho que a internet está oscilando um pouquinho. A Gi caiu, eu vou chamar ela de novo, tá? Porque eu acho que a internet não tá muito bem, né? Aqui em Brusque, onde a gente tá, com essa chuva, talvez tenha afetado um pouco aqui a internet. Oi, Gi, entra de novo, que eu acho que a internet tá oscilando um pouco, o sinal de internet tá oscilando. Oiê? Voltou. A internet, né, tá oscilando um pouquinho. Ah, não, então tá. Só porque eu não sabia se era eu ou se era tu. Não, eu acho que eu fiquei. Ah, então Eu fui eu que acho. caí. Fui eu que Aham, caí, então. Tá, aham. não, beleza. Então Porque tá. tá chovendo, né? Aí acontece, né? Acontece. Mas, Gi, eu queria que tu falasse um pouquinho. Agora vamos para a violência doméstica, né? Eu Uhum. queria que tu falasse um pouquinho desse ciclo da violência, para que as pessoas consigam perceber se elas estão no ciclo da violência, não só como vítimas, mas também talvez como agressores, que às vezes o agressor ele nem percebe que ele tá tão acostumado que a violência é a maneira dele amar, dele proteger, dele, né? Não todos, obviamente, né? Mas às vezes a pessoa,
é violenta, mas ela acha que aquela é a melhor maneira dela demonstrar o amor e proteger a sua família. Então, fala um pouquinho desse ciclo da violência doméstica pra gente. Então, de novo, né, a violência doméstica, ela perpassa sempre por amor, sempre, sempre. Eu sempre vou dizer isso, que seja homem ou seja mulher, às vezes quando a gente tem uma postura mais violenta com os nossos filhos, não quer dizer que a gente não ama. Muitas vezes a gente perde o controle, a gente perde, as emoções invadem, a gente não consegue direcionar aquilo que. A gente perde o foco, né? Porque quando a emoção entra, a razão bagunça tudo, né? E se a gente conseguisse nessas horas ser racionais, a gente conduziria as coisas de uma forma melhor, né? O ciclo da violência, ele geralmente perpassa por amor. Então, assim, a gente chama a fase de lua de mel, a gente chama a fase onde tensiona, aí a gente chama a fase onde acontece a violência e depois a gente volta para a lua de mel. Existem vários estudos com vários tipos, né? Mas a ideia é sempre que ela é uma coisa que acontece. É muito difícil a gente atender situações de violências isoladas, tipo assim, olha, foi a primeira vez que ele fez isso, eu não quero mais, eu vou me separar. Ou assim, é a primeira vez que ele bate desse jeito no meu filho e eu já vou tomar as providências. Não, é difícil ser a primeira vez. Então a gente entende que aquilo ali acontece mais vezes. Aí o tempo, cada família tem um. Tem família que toda semana tá passando pelo ciclo. Ou seja, o casal discorda, tensiona, vem a agressão, aí vem aquele momento que afasta, né? Aí depois vem as promessas, vem as mudanças, aí acalma, né? Aí volta de novo, tensiona, vem as agressões ou vem as discordâncias. Então, quando a gente fala em ciclo, sempre é algo que se repete. Não importa a nomenclatura, ou como as pessoas gostam de definir, né? Ele sempre, dificilmente tu vai atender ou conhecer ou trabalhar com alguém que fala assim, olha, nós nos damos bem uma vida inteira e hoje de repente a minha mãe perdeu a estribeira e me bateu de um jeito que nunca me bateu. Quando tu começar a conversar ou atender a criança, o adolescente ou a mulher, ela vai dizer, olha, uma vez ele já me xingou de não sei o que, de não sei o que. E aí tu vai entendendo como é que a coisa vai evoluindo, como é que a coisa vai tomando forma, né? Então, como eu falo, dificilmente tu vai atender uma situação de violência que ela é a primeira vez e já na primeira vez já se toma uma decisão. Por quê? Porque tu repensa nos filhos, tu repensa no casamento, a gente pessoas que perdoam, né? Nós somos pessoas que perdoam, então a gente pensa, ele pode mudar, ou a minha mãe vai mudar. Até mesmo quando acontecem situações com criança, que a mãe ou o pai cometem uma agressão contra a criança, a gente trabalha mesmo para que isso se supere, né? Para eles entenderem que tem outros mecanismos. Mas é muito difícil, Josi, quem já vem nessa primeira vez. A não ser que tenha uma denúncia, a não ser que tenha um serviço, que daí são os órgãos públicos trabalhando em cima, sabe? Mas é muito difícil tu atender em consultório ou dentro do coração alguém que fala assim, a primeira vez que ele faz isso, ou é a primeira vez que eu faço isso com meu filho. É muito difícil. Isso quando já não vem, nossa, é o meu segundo relacionamento que eu tenho com homens agressivos. Entende? Então, não é uma coisa que a gente percebe que as pessoas já tomam providência na primeira situação. Por isso que a gente consegue entender que é cíclico e que vai e volta essa situação. E às vezes a pessoa está 2, 3, 5, 10 anos nisso e ela tem muita dificuldade de perceber fora disso. Tem muitas vezes que eu digo assim, ó, zona de conforto nem sempre é confortável, ela só é conhecida, mas nem sempre ela é confortável. E aí nem sempre tu tem só uma situação, só uma pessoa para tomar a decisão. A gente é casados, não tem filhos, e eu tenho minha mãe, é difícil isso acontecer, entende? E outra coisa que eu sempre falo, que
A violência, ela não tem gênero, ela não tem classe, ela não tem idade, ela acontece em todas as categorias da nossa sociedade. Todas, todas. Uma coisa que as pessoas também têm me perguntado, Josi, como é que agora apareceu tanto caso de violência? Como é que agora tudo é violência, né? Como é que agora a mídia traz isso, assim? Então, vamos parar para pensar há 20 anos atrás. Vamos pegar 20 anos atrás. Não é Uhum. que a gente não pode dizer que a gente tinha menos violência do que hoje. A gente pode dizer que a gente tinha menos dados relatados, porque naquela época, quando acontecia, ela ficava só no âmbito familiar. Hoje ela vai para jornais. Se foi gravado, o vídeo viraliza na internet, o Brasil inteiro sabe. Isso toma uma repercussão de questão de horas. Então a gente não está mais falando daquela situação de 20, 10 anos atrás. A gente está falando hoje de uma sociedade extremamente de tecnologia, né? Hoje a gente tem meios de tecnologia, a gente tem jornais, a gente tem vários canais de comunicação para isso chegar. Teve uma situação na semana passada em Brusque, que a mulher não foi nem para a delegacia, ela postou um vídeo do cara que tentou violentar ela. Cara, isso já tá em São Paulo, no Rio de Janeiro, isso tá no Brasil inteiro. Então, quer dizer, agora tu não lida só com aquele meio que tu vive. Tu lida com o mundo inteiro que às vezes entra em contato contigo, ou que isso viraliza, ou isso vira meme, sabe? Isso vira. Eu não sei se tu lembra daquele. Eu não vi o caso, eu só vi a reportagem. Daquele caso daquela moça, de uma tal de Jéssica, que ela se envolveu numa briga e ela estava apanhando, uma adolescente, ela estava apanhando, apanhando, e aí num dos golpes que a moça deu nela, ela vai para trás, assim, ela olha para a moça e fala: Só isso, Jéssica? Isso virou meme, isso viralizou. Então Nossa. Hum. essa menina, ela ficou 2 anos dentro de casa, ela não saiu mais, porque ela virou meme, ela virou piada, ela virou videozinho. Então, antes ela só lidava com o bairro ou com a rua que tinha visto. Agora ela tem que lidar com o Brasil inteiro. E aí Sim. ela ficou se cortando, ela foi para tratamento psiquiátrico, ela teve depressão, ela teve tentativa de suicídio. Então, quer dizer, hoje a gente tem uma mídia, a gente tem uns meios de comunicação que te sufocam muito, né? E muitas vezes a gente não sabe lidar, porque eu sou sincera em te falar, se acontecesse algo nesse nível comigo e isso viralizasse, eu não sei se eu teria suporte para lidar. Muitas vezes a gente não tem suporte para lidar, porque uma coisa é a tua família, é teus amigos, tu pode mudar o teu espaço, conseguir lidar. Ai, Com Josi. certeza. É muito bem colocado, Gi. A internet está oscilando. Mas muito bem colocado isso, porque realmente, né? Antigamente existia um bloqueio, porque não tinha assim informação. A mulher sofria violência e muitas vezes ela mesma se culpava por aquilo ter acontecido e não ia adiante, né? Até porque era bem mais, sei lá, talvez normal na cabeça dela. Hoje, a mulher sabe que é violência, ela entende que é Uhum, violência, mas aí ela não vai porque ela tem medo de ser exposta dessa maneira uhum, que você colocou, porque aí o meio de comunicação ele favorece isso, né? A exposição, muito, e aí a humilhação, muito, em muito, tudo isso que você colocou, né? Então aí muitas muito. vezes as pessoas sofrem isso, mas não falam por vergonha, porque não querem ser Então, expostas. a gente estava discutindo sobre isso, assim, nós estamos num momento de adoecimento meio que global da nossa sociedade, né? Nós somos seres bastante doentes, né? Quando a gente para pensar todas as coisas que a gente sofreu, acho que por isso que a psicologia teve um boom e as terapias alternativas e os profissionais todos da área da terapia tiveram uma demanda grande, porque a gente não está sabendo lidar com o que a gente sente e com o que a gente pensa. Porque hoje em dia a repressão não funciona mais. Então, quer dizer, os pais, quando aconteciam situações de violência, eles reprimiam muitos filhos. Dificilmente isso se chegava na escola. E eu sempre digo que a escola é o primeiro indicador de violência.
A escola, ela tá todos os dias com a aluna, ela tá todos os dias com a criança, então ela tem uma habilidade. Eu sempre digo que a gente tem que investir muito na nossa educação, porque ela identifica muito. Então a criança começa a mudar comportamentos, ela começa, e é a escola que já detecta isso. E a gente tem uma falha muito grande, porque quando a gente trabalha com educação, a primeira coisa que eles falam, eu não sou preparada para trabalhar com violência. Daí eu vou te fazer uma pergunta, Josi. Se hoje você tivesse que receber uma ligação de uma situação de violência, tu acha que tu estaria preparada ou não para atender essa demanda? Olha, Gi, eu acho que a gente nunca está preparado, mas a gente sempre tem uma saída. Se a gente Uhum, realmente quer, a gente encontra sim uma saída para ajudar a outra pessoa, ou se a violência for com a gente mesmo, entende? Eu acho assim, a gente nunca espera, a gente nunca está esperando que vai acontecer conosco ou perto da gente, né? Eu penso assim. uhum. Mas acontece, acontece. E quando acontece, a gente encontra ferramentas, a gente encontra meios de ajudar ou de superar aquela situação. É fato. Entende? Eu já trabalhei em escola, um dos meus primeiros empregos foi professora, inclusive, e eu trabalhava assim com crianças extremamente carentes e crianças que sofriam violência, né? Uhum. E eu não tinha preparo, porque inclusive o meu curso era licenciatura, nem era letras, desculpa, nem era pedagogia, né? A matéria de psicologia que eu tive na faculdade foi muito pequena, então eu também não me via. Então essa pergunta veio bem a calhar. Eu não me via preparada. Quando eu cheguei na turma, que eu tinha que alfabetizar aquela turma de 7 anos, 7 para 8 anos, e eu vi toda aquela situação, eu me imaginei que eu não seria capaz, mas eu fui. Eu lidei com aquilo, eu encontrei ferramentas, eu encontrei ajuda e fui. Então, eu acho que se realmente a gente quer, a gente consegue ajudar, mas Então, nunca eu ia te trazer uma coisa que é bem legal, que é uma coisa que a gente sempre fala. Uma das primeiras coisas que a gente tem que abrir a mente quando a gente trata de violência é que a gente não tem que dar conta de nada. E quando a gente recebe qualquer situação de violência, qualquer. Eu aqui estou trazendo a educação porque ela é muito importante na nossa vida, né? A gente passa muitos anos dentro da escola. Mas a primeira coisa é a escuta. Mas a primeira coisa que a gente faz é o que que eu vou fazer? Para onde eu vou encaminhar? Para quem que eu vou ligar? Quer dizer, a gente não tem uma habilidade de escuta. Porque às vezes só aquela fala, aquele momento que tranquiliza, que tu começa a entender o que está. E aqui que eu falo de escuta não é assim. Quem é tua mãe? O que que a tua mãe fez? Foi a tua mãe? Não é uma escuta investigativa. Porque às vezes começa, né? Quem foi, quem falou, o que que aconteceu, né? Tem isso, né? E não é dessa escuta que a gente está falando. É aquela escuta assim, pode falar, eu tô aqui. Aí a pessoa começa a falar. Aí a gente começa a ter a empatia, a gente começa a dizer, olha, eu sei o que está acontecendo, eu sei que para ti é muito difícil. Para depois falar assim, olha, eu vou lá falar com a diretora, eu vou entrar em contato com o conselho tutelar, eu vou procurar os órgãos que trabalham. Mas a gente não quer, a gente já sai chamando a diretora, a gente já sai, entende? A gente vai atropelando as coisas. Justamente porque a gente não fala sobre violência. Então, se tu observares, se a gente entende que a criança, o primeiro espaço dela é na escola, o primeiro espaço para se discutir sobre violência é na escola. É o primeiro espaço que a gente teria que estar ali, que a gente teria que ter profissionais para trabalhar isso, para trazer isso familiar. É mais ou menos tipo assim, quando entrou os celulares, quando entrou os meios de tecnologia, quer dizer, isso foi indo, de repente, todo mundo tem. Mas ainda a gente tem uma coisa de não trazer, por exemplo, eu vejo às vezes as situações de violência não chegarem nos serviços. Então, por exemplo, chega para a saúde, mas não chega para assistência, sabe? Onde é que para? Onde é que os serviços se comunicam? Então, às vezes a violência aconteceu na escola,
mas não foi para assistência social, não foi para saúde, quer dizer, eu não consigo nem sequer ligar lá para o conselho tutelar e pedir uma orientação. A gente sabe que criança e adolescente é conselho tutelar, ele é o órgão que faz toda a proteção baseado no ECA da criança, mas eu não sei fazer, eu não sei ouvir, e a gente se preocupa muito mais com o que fazer do que com a escuta. Que naquele momento vou falar, se eu chegasse, Josi, olha, tô passando por isso, tu ia dizer, não, Gi, tu sai daqui, ó, tu vai lá na delegacia, dentro da delegacia, tu vai lá na assistência, eu não sei se naquele momento eu quero isso. Acho muito difícil no momento de tu estar fragilizado, tu querer resolver alguma coisa da tua vida. Tu quer É, mais alguém que te escute, né? exatamente. Nesse momento E a gente. aí, e aí eu penso assim, imagina aquela criança lá com 4, 5 aninhos, que a pro é o vínculo dela muito próximo. E aí ela chega pra pro e fala assim, ô pro, olha aqui, ó, e baixa a calça e mostra que a mãe deu uma chinelada. Daí essa pro já sai correndo, chama a diretora, aquilo faz uma bagunça toda. Gente, essa criança não vai contar mais nada. E não é por mal, vamos tentar entender que não é por mal. É porque a gente não fala sobre a violência. A gente não conversa com os nossos pares, sabe? A gente não conversa com os nossos amigos. A gente às vezes tem uma amiga que tá passando por uma situação de violência, a gente não sempre fala, tu tá percebendo o que tá acontecendo? A gente não fala porque a gente ainda tem uma cultura de que marido e mulher não se mete a colher. A gente ainda tem isso. Então, enquanto a gente não trouxer o tema violência para as nossas rodas de conversa, para os nossos bate-papos, eles ainda vão ser culturais, eles ainda vão ser tabu, eles ainda vão. Ah, poxa, mas a pessoa já sabe o que é violência, mas ela sabe até que ponto? Ela sabe que ela só tem que ir na delegacia ou ela sabe além disso? Né? Então, familiarizar esse tema é muito importante, aproximar ele em tudo. Quer ver um pessoal muito despreparado? Não sei se tu viu essa semana. Blumenau montou uma delegacia da mulher, tu chegasse a ver? Não. Cara, com salas especializadas, ludoterapia, espaço para quando vem a mãe, o pai e a criança deixarem separados, ter uma escuta da criança qualificada. Daí eu falo, o que que eles fizeram? Eles entraram em contato com as empresas e montaram a estrutura da delegacia. Então, quer dizer, é possível humanizar os ambientes, mas vai depender da boa vontade. Vai É, depender da gente trazer esse tema para discussão, ir lá na empresa do fulano de tal, chamar o fulano de tal, porque eu sempre digo assim, ó, a violência, ela tem grande parte do setor público da segurança pública, tem, mas ela tem grande parte da sociedade civil. E uhum, aí a gente fica demandando sempre dos serviços, e a gente não se implica. Quer ver um exemplo que a gente não se implica? Às vezes um vizinho briga do lado da tua casa e fala, ah, eu não vou lá, sabe? Porque eu me dou tão bem com a fulana e com o fulano, eu não vou lá. Daí eu não chamo a polícia, eu não faço nada, né? Eu deixo tudo como tá, porque são meus vizinhos. E aí, enquanto isso, eu vou continuando a aceitar que a fulaninha vai sendo agredida, que o fulaninho vai... Quer dizer, eu não interrompo o ciclo, porque às vezes quando a gente interrompe o ciclo, eu sempre digo assim, quando acontece. E a gente pode pensar pela gente também, que a gente também funciona assim. Quando acontece algo que alguém está sabendo, que alguém viu, o que eu posso me complicar, a gente pensa depois de novo. Então, uhum. quando tu chega lá na casa e fala assim, olha, fulano, tô escutando um barulho aí, tá acontecendo alguma coisa? Vocês estão precisando de ajuda? Tô escutando um barulho aqui, até eu ia chamar a polícia. Tá tudo bem aí? Cara, se sou eu, já penso, vamos parar, porque daqui a pouco nós vamos presos. Mas a gente não tem essa cultura. Né? É, Eu lembro de uma colega de trabalho minha dizia assim, ó, Gia, eu moro num prédio que a mãe bate tanto na menina, tanto que eu escuto todos os dias a menina apanhar. E aí eu falei, o que que tu fez? Ah, eu não vou me meter, né, aqui no meu prédio. Quer dizer, enquanto a gente fizer isso, a gente vai ter a cultura da violência prevalecendo, acontecendo, e a gente sem refletir, sem repensar. Então, acho que o que vale aqui, uma das coisas é, a gente sempre tem ouvido para escutar as situações.
mas a gente se preocupa muito mais em querer fazer algo do que ouvir. Então, esse é o primeiro. Eu digo principalmente quem atende, né? Não estou dizendo aqui que a vizinha vai ter capacidade para ouvir, aqui eu estou falando das pessoas que atendem, né? Que se dizem não estarem preparadas para atender. Na verdade, a gente atende qualquer demanda. Eu posso não saber aonde encaminhar, aonde direcionar, mas eu consigo dar um copo d'água, eu consigo dizer que está tudo bem, eu consigo dizer respira, estou aqui do teu lado, daqui a pouco a gente vê como faz, né? Isso todos nós temos a capacidade. Exatamente. Mas a gente quer fazer uma escuta interrogativa, a gente quer fazer uma escuta de julgamento, a gente quer definir quem está certo, quem está errado na história. Então a gente se perde muitas vezes no processo, aonde na verdade a gente teria que fazer a escuta daquela situação. E aí, se eu não sei, peraí, eu não sei o que fazer, para onde eu vou? Quem que eu posso contar? Para quem que eu posso ligar? Essa pessoa tem uma irmã, tem uma tia, eu consigo acionar alguém, mas isso depois da escuta, a gente faz no meio da escuta, daí a pessoa fica ali assim, te olhando totalmente desprotegida, abalada, quando naquele primeiro momento, que seja meia hora, 20 minutos, a gente só tem que exercitar a escuta. Então, eu digo principalmente a gente que atende, né, que a gente trabalha, às vezes quando a gente recebe algumas pessoas no coração, o coração que eu digo é o nosso instituto, né, uma vez uma colega perguntou, o que que tu faz? Eu falei, eu escuto, a pessoa precisa falar, ela precisa botar para fora. Quando é áudio é melhor ainda, porque ela consegue botar isso para fora. E às vezes ela vai acabar de botar isso para fora, vai estar tudo bem e ela não vai mais falar comigo no outro dia. É porque ela já encontrou a solução. E eu entendo que ela vai precisar passar por esse processo para ela perceber, né? E às vezes a gente sai direcionando, tu vai na delegacia, tu vai não sei aonde, e tu vai falando, e tu vai direcionando, e a pessoa vai ficando toda perturbada, porque realmente a gente fica bem confuso, né? Então, às vezes, a gente tem que praticar a escuta, né? A gente tem que praticar o acolhimento, a gente tem que praticar a escuta sem julgamento. Isso é Julgamento. muito difícil, né? Porque a gente sempre tem a intenção de direcionar o ouvido e culpar, né? Então, lembrando que não compete a gente decidir a vida do outro, compete a gente acolher o outro, né? E eu acho que só esse fato a gente teria as coisas muito mais claras. Eu vou te dar um exemplo hoje, eu acho o sistema da delegacia da civil, né, extremamente complicado para situações de violência. Eu acho que ele não é um espaço acolhedor, geralmente é formado por homens, né? A gente vem de uma cultura machista, então eu acho que a gente tem que repensar esses espaços, a gente tem que repensar essas escutas, porque enquanto a gente não repensa, violência se torna, que aí é aquilo que eu disse, deixa eu até procurar onde estava a minha fala, que aí é aquilo que eu disse, que não é a, deixa eu achar aqui para não falar, que não é a violência que cria a cultura, né, e sim a cultura que define a violência. Então, é como a gente é educado culturalmente que decide o que é violência ou não. Tem gente que acha que gritar com a esposa não é violência. Tem gente que fala assim, ah, ele não bateu, ele só empurrou. Não, ele empurrou ela assim bem forte, mas não, bater não bateu. Tipo, né? Então quer dizer, como é que se mede isso? Eu sempre digo quando as pessoas me perguntam, a partir do momento que tu tá te constrangindo, que tu não tá te sentindo à vontade, é violência. A partir do momento que alguém tá te fazendo algum desconforto, no sentido moral, no sentido psicológico, já é uma violência. Exatamente. Quando eu perco a minha liberdade, já é uma violência. Liberdade, Exatamente. liberdade até no sentido de, gente, eu não posso deixar o meu celular, eu tenho que ficar preocupada, porque qualquer Uhum, mensagem que eu vá receber, o meu marido ou a minha esposa pode interpretar de uma maneira totalmente uhum. equivocada e brigar comigo e achar que eu tô fazendo alguma coisa errada. Isso já é perder a liberdade. Isso já é violência. E já é considerado violência. E as pessoas às vezes não percebem, às vezes a gente atende pessoas nos serviços, que aí a gente fala assim, ah, vem por qualquer motivo e tu tem que perguntar a renda, e a gente pergunta assim, qual é a tua renda? Qual é a renda do teu marido? Eu não sei, ele não me fala. Daí eu penso, gente, como assim? Como que tu tá num relacionamento, construindo tua vida com alguém,
que tu não tem um planejamento familiar, que tu não sabe, e aí a pessoa não vai perguntar porque o marido não vai falar, sabe? E é uma coisa boba, mas a pessoa não percebe que é uma relação de submissão, que ela tem que não saber quanto que ele ganha, porque ela pode querer gastar e ele não querer dar, ou por qualquer motivo que seja. Gi, mas assim, ó, situações que eu já presenciei, da mulher comprar, né, comprar, sei lá, roupa, calçado, não sei, e esconder do marido, que o marido não podia saber que ela tinha gastado para comprar roupa e calçado, uma necessidade. E o marido não podia saber porque o marido ia brigar com ela. E aí E ela tem fazia isso muito. como se ela estivesse fazendo uma coisa errada, como se ela estivesse cometendo um crime. Isso é perder a liberdade. E De a renda liberdade. é dela. E ela tá. E a... É dinheiro que ela trabalhou, dinheiro, Uhum. entende? Então, É. gente, assim, percebam como está a realidade de vocês hoje. Percebam não só em relacionamentos amorosos, né? Não só a violência íntima, abusiva, né? Mas perceba como tá você como mãe, como pai, né? Como é que tá essa questão da violência, né? Porque às vezes a gente não percebe que é violento como mãe, por exemplo. Não Não. percebe. Mas, Eu, e não eu, é só bater, né? Não é só bater. não. Uma das É coisas chantagem, né? Eu ficar. violência verbal. Oi? A violência verbal. A violência verbal, a chantagem, ameaças, tudo isso Uhum. eu estou já ensinando os meus filhos a que isso é normal, que é assim que a vida é. Então ela vai crescer, essa pessoa ela vai para o mercado de trabalho, que é onde eu atuo, né? E ela vai se comportar dessa forma. E a violência, gente, ela prejudica tanto a sociedade que hoje, por exemplo, o meu ramo de atuação é mercado de trabalho, eu atuo em carreiras, e para vocês terem uma noção, há uma dificuldade gigantesca de mão de obra hoje, em alguns ramos, na maioria deles, na verdade, por conta do comportamento das pessoas, por conta do Uhum. comportamental, da pessoa não respeitar a hierarquia, da pessoa se sentir incapaz. Tudo isso tem. Se a gente vai fazer o trabalho de desenvolvimento com essa pessoa, vai voltar lá para a infância, essa pessoa sofreu violência em casa, com pai, com mãe, com padrasto, com N pessoas. Então a violência ela é muito prejudicial em tudo na vida, não só em relacionamentos amorosos, não só e não só dentro da família. Em tudo na tua vida ela vai te prejudicar. Então observe esse cotidiano, observe esse comportamento que você tem, que as pessoas ao teu redor têm, e perceba se você de repente está nesse ciclo da violência, né? Para que você saia desse ciclo. Não só a violência não é só apanhar ou bater. A violência ela é chantagem, ela é econômica, ela é moral, né? Também sexual. Só que hoje a gente identifica mais a sexual e a física. A É o que eu violência te psicológica, falo. agora que ela está sendo reconhecida, agora que ela está Uhum. sendo notada, mas violência E tem uma psicológica coisa, mais existe, né? tem uma coisa que é difícil também, porque assim, ó, a violência sexual e a violência física, tu tem dados concretos, então tu faz um exame de corpo de delito, tu faz um exame de, não é o que for, mas assim, a psicológica, ela é muito difícil, porque ela é muito sutil. Então, ela é praticamente invisível, né? As pessoas têm dificuldades de reconhecer. E uma coisa que é legal, sabe, José? Uma das coisas que eu comecei a perceber quando eu comecei a trabalhar com violência, que nós mulheres, somos as que mais cometemos violência psicológica. É Então, verdade. nós mulheres, porque nós ameaçamos os nossos filhos, nós fazemos jogos emocionais nos nossos relacionamentos, e a gente não percebe. Então, às Ciúme, vezes a gente é capaz, isso, às vezes a gente é capaz de entrar em relacionamentos, manipular a relação para não sofrer, criar toda uma dependência emocional, todo um desconforto emocional com o parceiro, para gente, para não abrir mão daquela relação. é Então, verdade, a gente. gente faz, Falando. a gente faz isso com os filhos. Se tu não fizer isso, vou contar pro teu pai. Claro, claro, gente, não é banalizar a questão da educação, não é isso. Mas é perceber o quanto a gente tem um discurso de vítima, um discurso de ameaçar,
um discurso de agredir verbalmente, né? A gente perde o controle, a gente ofende. E isso é uma coisa que a gente aprendeu, porque se eu for lembrar, minha mãe, meu Deus, minha mãe gritava muito quando a gente era pequeno. Gritava, gritava, minha mãe era gritona, gritona, assim. E aí tu tem que olhar para essa mãe que gritava comigo, que me educou dessa forma, e olhar para o meu filho e buscar uma alternativas, porque eu não preciso desmerecer a educação da minha mãe, eu não preciso criticar o que eu aprendi com a minha mãe, mas eu posso olhar para minha filha ou para minha relação de uma forma diferente. E esse é o olhar, e por isso que as lives e os debates e as trocas de ideias são nesse sentido de fazer uma reflexão para a gente. Então, Exatamente. muitas vezes eu me percebo dura e até às vezes assim, agressiva na fala, e aí eu repenso e eu volto, eu falo, não, calma, teu jeito tá um pouco agressivo. Eu acho que isso é legal do ser humano. O problema é quando a gente faz, e em nenhum momento a gente se percebe imbricado na coisa, sabe? A gente só quer ter razão, a gente só quer achar que a gente sabe de tudo. E às vezes a gente não olha para si e fala, cara, meu, eu errei muito feio, eu vou cuidar com esse comportamento, eu vou buscar ajuda para esse comportamento, Gi, né? uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, né? Quando eles reclamam que alguma coisa não vai bem e reclamam de outras pessoas, é esse o momento que, se você está reclamando, é esse o momento de você parar e olhar para si. Porque a escolha é Uhum. sua. Se Isso não aí. tá bom, a escolha foi sua. E você pode escolher outra coisa no lugar do que você tem agora. O Léo, Reclamar ele é muito. da outra pessoa é não assumir a responsabilidade da minha vida, dos meus atos e das minhas escolhas. E isso não vai te levar a lugar nenhum, ou melhor, vai te levar para o sofrimento. Uhum. Agora, se você quer mudar ou se você quer algo melhor, tem alguma coisa que você deve mudar no seu comportamento. Não é fácil. E o que eu tô falando aqui também não é um julgamento, mas é um fato. E isso que você Uhum. falou hoje é muito verdade. Ver o nosso comportamento e entender que a gente aprendeu assim é uma coisa, agora culpar minha mãe e meu pai é outra. Porque se Uhum. os meus pais eles fizeram isso por amor. Se os teus pais fizeram alguma coisa de errado, eles fizeram por amor, porque eles aprenderam Uhum. assim. Honrar o pai e mãe é uma necessidade do ser humano. Respeitar o pai e a mãe, ter orgulho do pai e da mãe, enfim, cada um com a sua realidade. Uhum. Agora, eu posso fazer diferente, eu não preciso ser Uhum. igual. Se eu acho que o comportamento da minha mãe não valeu a pena, não foi tão assertivo, eu posso fazer diferente. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. Uhum. A vida é assim mesmo. E a minha mãe, ela fez algumas coisas que me trouxeram algumas consequências negativas, meu pai também, mas eles fizeram coisas que me trouxeram muitos benefícios. Se eu não tivesse tido o pai e a mãe que eu tive, eu sempre falo isso. Se eu não tivesse tido, se eu não tivesse escolhido o pai e a mãe que eu tenho, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu tenho muita gratidão. E eles erraram, sim. E eu, como mãe, vou errar? Claro que vou. Erro, eu sou um ser humano e tá tudo bem. Eu vou tentando consertar, eu vou tentando melhorar dia após dia. Agora, quando eu percebo que as coisas não vão bem na minha casa, no meu trabalho, com a minha filha, com o meu relacionamento com a minha filha, a primeira coisa que eu faço é olhar para qual é o meu comportamento, o que está acontecendo aqui e aqui, né? O que está acontecendo que eu posso mudar para ter uma. E isso funciona. Eu falo isso porque eu faço isso na minha vida. E super funciona. Então, se você que está reclamando, se a tua vida não está boa, o primeiro passo é olhar para você, né? Olhar para dentro, olhar para ver o que você pode mudar, E né? eu vou te dizer uma coisa, Josi, quando a gente faz esse exercício e a gente assume, porque eu vejo que o problema não é reconhecer só, mas é assumir isso. Então, é assumir que eu tenho esse comportamento, é assumir que muitas vezes eu funciono assim, e eu decidi fazer a mudança. Porque enquanto é o que eu te falo, se a gente enxerga no outro, provavelmente tem um fundo nosso, que é a nossa sombra, enfim, né? Como cada um quiser chamar. E quando a gente fala de paz, a gente não está aqui falando.
pai bom ou pai ruim, mãe boa ou mãe ruim. A gente está falando em honrar as nossas raízes e mudar daqui para frente. Então eu sempre digo assim, eu tive muitos problemas com meu pai, tive muitos problemas com a minha mãe. Busca uma terapia alternativa. Hoje a gente tem inúmeras terapias com recursos baixos, tem encontros, tem grupos, o Instagram, o WhatsApp, enfim, eles têm redes que você pode buscar ajuda sem ser algo que demande muito custo. Só que isso implica na minha responsabilidade no processo. E aí é mais fácil eu reclamar do que eu mudar, porque, de novo, sair da zona de conforto não é fácil, né? Não é fácil porque você vai ter que criar estratégias, você vai ter que ouvir coisas, você vai passar por sentimentos. Uma das grandes sacadas que eu percebi durante o consultório foi que a gente não quer sentir as coisas. A gente não quer sentir, porque sentir dói, sentir incomoda. Só que às vezes o sentir é que vai fazer você impulsionar para a mudança. Então, às vezes a gente fala assim, cara, vivencie esse luto, você precisa desse tempo, você precisa passar por isso, isso é importante. Ah, eu não quero. Daí vai lá no psiquiatra, ou vai lá não sei aonde, começa a tirar aquela sintomatologia que faria ela dar um movimento. Então, e aí é o que e a tua fala é muito, muito rica no sentido de eu tenho que assumir o controle da minha vida. O Léo, que é um colega nosso do Coração de Algodão Doce, ele sempre fala isso, cara, quer fazer, assume. Assume, isso é teu, assume. E aqui, Josi, eu acho que é onde a gente para muito na questão da violência. É o que eu quero fazer, o que eu vou fazer realmente para mudar. Porque vai depender de mim, eu não vou poder depender do colega. E aí aqui é que eu acho que é muito, muito importante pensar sobre. É isso aí. E antes você falou uma coisa que eu gostaria de complementar nessa questão da violência, onde o homem é vítima. Eu defendo muito isso, porque o homem ele não se percebe vítima. Tem Uhum, muitos relacionamentos, inclusive relacionamentos que eu já observei, né, de longe, no trabalho, enfim, onde eu percebi que o homem estava sendo vítima, mas ele não percebe. Eu não posso chegar e falar, uhum, né? Aí eu, como uhum, profissional, não posso chegar e falar. Mas o homem não percebe que ele está sendo vítima, que ele está sendo manipulado, que ele está sendo chantageado, que ele está sendo uhum. controlado pela sua esposa. Então, homens, se vocês não estão felizes no relacionamento, parem e observem, se auto-observem, observem o seu relacionamento, porque dá para se trabalhar, né? E eu sempre falo uma coisa também, né? A pessoa que ela é abusadora, né? Vamos usar esse termo, ela é tão vítima quanto a pessoa que é abusada. Uhum, Então, não julguem, mas também não cabe a você salvar o outro. Foi o que a gente falou antes, uhum, a gente não salva ninguém. A gente só consegue mudar a nossa vida por conta nossa. Eu mudo, eu faço as minhas escolhas. Eu posso contratar o melhor profissional, a melhor profissional para me ajudar, mas se eu realmente não assumir o controle, se eu realmente não assumir que eu tenho que fazer escolhas diferentes, eu vou ficar na mesma, né? é isso Então, aí. e o Corações, olha só que legal. O nosso propósito, o nosso intuito é chegar lá nas crianças, é chegar lá nas escolas, é chegar na sociedade com forma de prevenção da violência. É fazer todo esse trabalho de conscientização, para que essas crianças já venham com uma educação emocional, para que elas já entendam que o que é, o que não é violência, para que elas entendam que às vezes a minha mamãe vai brigar comigo, sim, mas é porque eu preciso mudar algum comportamento meu. Às vezes é porque eu tenho que aprender a ter limites, é porque eu tenho que respeitar o pertencimento, o equilíbrio, a hierarquia. E eu tenho que entender quando é abuso e quando não é. Então a gente também quer chegar lá nas escolas, na sociedade, de uma forma preventiva. Então, para você que está vendo a live, que vai assistir essa live, que vai ficar salva, e se puder ajudar a divulgar o nosso projeto, porque a nossa ideia é trazer para a sociedade benefícios na prevenção contra a violência. Não só a violência lá dentro de casa, e sim, a violência doméstica principalmente, mas a violência na sociedade, porque tudo começa na família.
e da família Uhum. para a sociedade. Então, a gente gostaria muito que o nosso projeto crescesse, porque ele é um bebê ainda, mas o nosso propósito é realmente esse, trabalhar essa prevenção e trazer essas crianças, que hoje são crianças, para uma juventude e para uma vida adulta mais saudável, né? Psicologicamente e também uma sociedade mais saudável, né? Claro que são passos lentos, mas eu acho que quanto mais as pessoas abraçarem a nossa causa, mais forte a gente vai ficar. E a gente tem no nosso Insta, né, Josi, todo a nossa rede de apoio ali, todo o procedimento, como faz para entrar em contato, como faz para seguir, como faz para participar. Então, assim, a gente, como a Josi disse, é um bebê, eu sempre digo que é um trabalho de formiguinha, né? É, acho que a gente, se a gente for parar para pensar que a Maria da Penha levou quase 20 anos para o marido dela ser julgado. Então, imagina um instituto que está há 3, 4 anos, 2, 3 anos aí, né? Então, a gente espera que esse movimento ele aconteça, que essas lives sejam instrutoras, que essas lives sejam reflexivas, que a gente possa aprender com cada encontro, né? A gente também não vai estender muito, porque a gente sabe que é dispersa e a ideia mesmo é fazer a provocação, trazer o desconforto. Eu sempre digo, não sou a dona da verdade, nem quero ser, mas quero incomodar, quero causar, quero fazer as pessoas pensarem, não, mas eu não concordo, eu acho que o que ela falou não tem nada a ver. Então eu acho que isso é muito legal, que quer dizer que de alguma forma a gente incomodou a pessoa, tirou ela daquela zona, para ela pensar sobre algo diferente, porque abrir a mente para o diferente também é uma coisa que a gente é bem travado, né? Então, assim, acho que presenciar as lives do coração vai estar disponível ali também para estar assistindo. E tudo, né? Acho que tudo que faz a gente mudar, que faz a gente crescer, que faz a gente pensar, vale a pena. Então, acho que a gente se despede por aqui, né? Um grande beijo, Josi, saudade. Espero a gente fazer esse encontro agora presencial. Sim, é verdade. Eu queria dizer, a gente vai fazer o nosso próximo grupo de apoio, ele vai ser presencial. A gente está fazendo grupos de apoio online, mas a gente quer voltar ao presencial agora que muita gente já está vacinada, a gente quer voltar para o presencial, porque eu acho que surte mais efeito. O online é muito bom, mas o presencial é melhor ainda, né? Então, acompanhem quem quer participar dos grupos de apoio, é totalmente gratuito, tá? A gente acolhe mulheres, homens que querem se desenvolver, que querem sair do ciclo de abuso, ou até que conhecem alguém, né, que vive, quer de uma certa forma contribuir, quer ajudar. É só entrar na bio do Instagram, tem o link, entra no grupo, né, faz o cadastro e vocês todos podem participar, é para a sociedade que quiser participar, então a gente está esperando todo mundo de braços abertos. Um beijo para todo mundo, obrigado para quem esteve aqui assistindo, obrigada, Gi, foi um prazer estar aqui Beijo para contigo. todos nós. Um Um beijão. beijo grande. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.